Tem a lâmina número 16, que é o corte suprarrenal, e tem a lâmina 46, que é um corte de pâncreas, tá? Vamos começar pela suprarrenal. Primeira coisa que você vai fazer na hora que você começar a focalizar a lâmina é você percorrer, ó, todo o corte. Você sai dessa região aqui inferior, ó, e você vai percorrendo ela. Vai percorrendo. Você vai observar que nessa porção superior aqui, ó, ela faz uma curvatura, ó. Daí você volta. Visualmente, já dá para você observar o seguinte, ó, que ela tem uma porção mais clara aqui no centro, ó, e ao redor, que seria aquela porção periférica, ó, você tem uma região mais corada, tanto de um lado, ó, quanto do outro lado. Que é o que a gente está conseguindo observar aqui, ó. Legal. Diferenciei essas duas porções. Vou deixar posicionado numa região, ó, que é essa região aqui de baixo, que assim fica mais fácil de você entender a organização da glândula. Então localizei essa primeira porção mais clara, que agora com a parte teórica que vocês tiveram, você sabe me dizer que é a região o quê? Medular. Então identifiquei a região medular. Agora, aqui de um lado, ó, eu tenho uma outra região, ó, que eu estou percorrendo, que seria a região mais externa, que é a região cortical. Então eu tenho uma cortical tanto de um lado, igual esse aqui que eu estou percorrendo, quanto do outro lado, ó, que é esse aqui, ó, a outra região cortical. Esse aqui está até melhor, está mais escorada que a outra. Então, só uma olhada. Então, a parte central, igual nós identificamos, que corresponde à região medular. Agora, de um lado, ó, uma porção da região cortical e do outro lado, a outra porção da outra região cortical. Por que eu estou destacando isso para vocês? Porque, ó, na hora que você estiver estudando, tudo que a gente caracterizar aqui desse lado está valendo para esse lado aqui também, beleza? Então vamos lá, vamos pegar essa região aqui mais periférica, né? Essa região cortical. Na hora que você começa a observar a organização em camadas, ó, nós temos uma primeira estrutura aqui, ó. Tá vendo essa estrutura que eu estou percorrendo com a seta? Isso é um tecido conjuntivo. Esse tecido está envolvendo externamente a glândula. Como chama essa estrutura? A cápsula. Então, ó, essa glândula ela é envolta por uma cápsula de tecido conjuntivo. E olha que legal, ó, nessa imagem você consegue observar, até se a gente colocar um aumento um pouquinho maior, ó, olha essa estrutura que está chegando no conjuntivo. Ó. Isso aqui é o que, galera? Vaso sanguíneo, tá? Então, os vasos, lembra da característica do conjuntivo? Presença de vasos. Os vasos chegam através do conjuntivo e eles vão começar a ramificar para irrigar todo o órgão. Vocês viram na parte teórica as artérias que irrigam, né, a suprarrenal. A superior, a média e a inferior. Legal, vamos percorrendo. Estou percorrendo essa região aqui, ó, essa região mais periférica. Aí eu consigo observar o seguinte. Olha a espessura dessa região cortical. Ela é bem espessa. Já que ela é bem espessa, ó, a gente ainda consegue subdividir essa região em 3 porções, ou 3 zonas, 3 camadas. Começando dessa camada que está mais próxima da cápsula, ó, eu tenho a minha primeira camada que é chamada como? Isso, a zona, né? Ou camada glomerulosa. Saio dessa glomerulosa e eu venho para quem, ó? Para a segunda, que corresponde à fasciculada. E por último, ó, mais próximo da região medular, eu tenho quem? A reticular. Legal. Conseguimos diferenciar as 3. Coloco um aumento maior, ó. Na hora que eu aumento, agora eu vou começar a observar a organização dessas camadas. Ó. Vamos colocar um aumento ainda maior e venho para cá. Vou começar dessa camada que está mais próxima da cápsula. Então, olha a cápsula, primeira zona, zona glomerulosa. Olha a morfologia dessas células, ó. Lembra? Parece um cordãozinho de célula, ó. Ele está todo tortuoso.
Essa, no caso, é a disposição dessas células. Se você aumentar um pouquinho mais, ó, você vai conseguir observar a morfologia dessa zona. O que a gente começa a observar aqui? Olha o posicionamento do núcleo da célula, ó, um embaixo do outro. Cordões de células formando a glândula, tá? Então essa daqui é a minha primeira zona, chamada de zona glomerulosa. Agora, ó, eu vou vir um pouquinho mais para o lado. Venho para essa região aqui e chego na minha segunda zona, que foi a zona que vocês destacaram, chamada de zona o quê? Fasciculada. O que tem de importante que você consegue observar aqui, ó, e que diferencia da anterior? Você visualiza bem o núcleo da célula, né? Ó? Olha o núcleo. Só que ao redor, no citoplasma, ó, você consegue perceber que tem um monte de bolinha branca. Ó. Essas bolinhas é o que caracteriza essa camada. Essas células que estão presentes nessa camada recebem até uma denominação própria, né? Chamada como? Espongiócitos, tá? Então essas células que a gente está observando da zona fasciculada são chamadas de espongiócitos. Já vai observando o seguinte, ó, além dessas células, olha ao redor aqui que começou a aparecer para nós. A presença dos vasos. Lembra aqueles vasos que estão chegando na cápsula? Começa a ramificar, entrar para a região mais interna da glândula e começa, ó, a aumentar cada vez mais os vasos. Olha o tanto de vaso que nós temos aqui nessa região, galera. E eu vou percorrendo, ó, essa região até chegar num ponto, ó, onde eu vou conseguir visualizar logo aqui na sequência a presença da região medular. Essa região aqui é a região medular. Mais próxima da região medular, eu encontro a minha última zona, que é a zona reticular. Observe o seguinte, ó, nessa zona aqui reticulada, na hora que você bate o olho no núcleo da célula, percebe que ele começa a ganhar um contorno, ó, e ele fica mais escorado. Está acontecendo alguma coisa aqui no interior desse núcleo para ele ganhar esse aspecto. E de novo, ó, olha ao redor, a presença dos vasos sanguíneos, que está aumentando cada vez mais. Volta um aumento menor, ó. Vou de novo diferenciar as três regiões. Tem que estar clara essa divisão, ó. Zona glomerulosa, depois zona fasciculada e por último a gente chega na zona reticulada. Percebe que até aqui nessa região, ó, parece que está mais avermelhado por causa da quantidade de vasos sanguíneos, ó, que eu estou conseguindo observar nesse local. Tranquilo? Agora tem que lembrar da parte teórica, né, Percy? Agora para complementar, ó. Vai lá. A suprarrenal, pessoal, ela é bem, assim, talvez parecida com a hipófise, né? Então a gente está vendo aqui duas regiões muito distintas, tanto do aspecto embriológico, funcional, tá? Morfológico. Então aqui na realidade a gente vai ter o quê? Duas origens, né? Então a periferia, que nós chamamos de córtex, toda essa região aqui, teve origem em qual tecido embrionário? Mesodermo. É um epitélio do celoma que a gente fala, tá? O celoma, né? O tecido epitelial do celoma vai originar essa parte aqui, tá? E essa região interna são as células da crista neural, né? Neuroectodermo, células da crista neural. Então, na realidade, ela tem mais uma estrutura mais parecida, às vezes, até com o tecido nervoso do que com uma glândula endócrina. Porque isso aqui é uma extensão de qual sistema nervoso? Sistema nervoso o quê? Simpático. Então, aqui a gente vai ter o quê? As fibras pré-ganglionares chegando aqui, fazendo sinapse com aquelas células que secretam os hormônios daqui. Quais são as células que secretam, ou quais são os hormônios secretados na medula? Veio a fibra pré-ganglionar. E essa medula vai funcionar como se fosse um gânglio, né? Aquelas células secretoras. O que secreta aqui no meio da suprarrenal? Adrenalina ou epinefrina e a norepinefrina. Obviamente que grande parte é adrenalina.
tem um pouquinho também da noradrenalina, tá bom? Então são hormônios secretados aqui, mas na realidade é uma extensão do sistema nervoso, Agora aqui, ó, eu tenho uma glândula endócrina comum. Se eu perguntar para vocês, qual que é a classificação dessa glândula aqui, o que seria? Qual que é a classificação dessa glândula? Como que eu classifico essa glândula aqui? Glândula endócrina que tipo? Cordonal. Então a maioria das glândulas endócrinas são cordonais. E aqui é bem fácil essa visualização, né? Por quê? Porque aqui eu tenho cordões formando alças, ó, faz um zigue-zague, ó, essa pequena porção aqui embaixo da cápsula, né? Aqui, grande parte dessa glândula seria o quê? Cordões paralelos. Então aqui eu tenho ó, a zona glomerulosa, os cordões formam alças. Aqui a zona fasciculada, que é a grande maioria do córtex, os cordões são paralelos. E a última aqui são os cordões o quê? Irregulares. Não, mas é tudo cordonal, Muito bem. O que vai secretar aqui, pessoal? Qual a classe de hormônios que secreta aqui? Os mineralocorticoides, isso é a classe. E um exemplo dos mineralocorticoides seria o quê? Que é bem comum. A aldosterona. A gente vai estudar bastante no rim, tem bastante efeito no rim, mas não só nos rins, né? Então a gente tem efeito até na mucosa gástrica, nas glândulas salivares, sudoríparas, porque regula a concentração de íons, de água, então, mas tem bastante efeito nos rins, tá? Muito bem. Então nós temos isso aqui, a classe dos mineralocorticoides. Agora aqui no meio, grande maioria, a classe do quê? Dos glicocorticoides, tá? Cortisol, corticosterona é aqui nessa região. Então são os cordões paralelos, né? Aí o Caio até mostrou, né? Aqui a gente vai ter o quê? Aquelas células com aquelas bolinhas no meio. O que seriam aquelas bolinhas no meio? Por que isso daqui eles chamam espongiócito? Parece uma esponjinha, cheio de bolinha. O que seria essa bolinha? É gordura. Porque os hormônios dessa região, né, tem a matéria-prima de gordura. Então, na realidade, essas células elas não armazenam o hormônio. Quando precisa, ela vai produzir e já vai sair, não vai ficar armazenado nessa região. Mas a matéria-prima desses hormônios seria gordura. E aqui, nitidamente, a gente vê o que? As bolinhas, ó, porque aqui não pega corante, são os esponjosos, tá? Então, isso aqui. E a última região seria a zona o quê? Como que chama essa zona? A última, antes da medular. A reticulada, que é qualquer classe de hormônios. Os andrógenos. São aqueles hormônios masculinizantes, tá? Importante nas pessoas, mas nas mulheres também, tem um efeito, né, de manter as características sexuais, os pelos, por exemplo, sexuais, a massa muscular da mulher. O homem ele tem a testosterona, que é até mais potente, mas para a mulher ela vai ser importante. Muito bem, agora eu pergunto a vocês, vou fazer a relação. Qual o hormônio hipofisário, qual o hormônio hipofisário que vai atuar na região apontada? Aqui. O ACTH. Muito bem. Qual célula que tem lá na hipófise que vai produzir o ACTH? É a célula o quê? Adrenocorticotrófica. O que é ACTH no hormônio adrenocorticotrófico? Ela é acidófila ou é basófila? Ela é basófila. E qual que é o lugar que secreta mais? Onde tem mais lá na hipófise? Né? Tá vendo como os neurônios estão fazendo conexão? Luca, vamos lá. Conexão. A conexão. Então vamos lá. Qual a região que secreta mais a CTH lá na hipófise? Qual a região que está secretando mais? A pars distalis da hipófise. Tá vendo nossa prova? Nossa prova do endócrino vai ser legal. Vocês vão estudar? Não te dando aí.
Então, ó, pessoal, tem que fazer toda a condição, tá? Agora, uma coisa também chamando a atenção de vocês, que essa região aqui, como secreta uma classe de hormônios que nós chamamos de mineralocorticoides, tá? Tem uma outra influência também. Tá? Quem que pode influenciar aí essa secreção? Uma molécula que recebe o nome do quê? Angiotensina 2. E o próprio nível plasmático de potássio, ele pode influenciar. Por quê? Daqui a pouquinho a gente vai começar a conhecer lá nos rins, tá? Mas essa região, essa aldosterona, é responsável por regular íons, né? A porção hídrica, então ela tem um efeito importante nessa manutenção, né? dessa parte. Então, aqui, na realidade, até o principal mecanismo, né? que estimula essa secreção, angiotensina 2. Angiotensina 2. Mas tem efeito ACTH também? Ele tem, mas é menor até. Deu para vocês entenderem? Deu para vocês entenderem? Ou deu para fazer a relação? Agora, vamos lá. Só nessa parte aqui. Qual? Nessa Aqui? nessa Essa aqui é a zona glomerulosa. Então, a zona glomerulosa, toda região cortical tem um efeito ACTH, né? Esse ACTH foi produzido lá na hipófise. E quem que controlou esse hormônio lá na hipófise? As células adrenocorticotróficas sofrem influência de qual região? Quem controla? Quem controla a adenohipófise? Hipotálamo. Não tem aquele fator lá no hipotálamo de estímulo que está lá? Então, aquele eixo, gente, hipotálamo e hipófise. Presta atenção, tá? Então, existe todo esse controle dessa secreção. Muito bem. O ACTH ele vai atuar aqui, sim, tá? Mas ele tem uma influência maior aqui nessa região aqui, no meio. Aqui no meio. Aqui no meio, o ACTH ele vai estimular a produção do quê? Dos glicocorticoides. E o cortisol é um deles. E o Fábio até comentou com vocês, que ele falou para mim, que tem até um slide que ele mostrou, e esse glicocorticoide tem a função de causar o quê? Uma inibição do eixo. É o glicocorticoide que vai inibir o eixo. Então não tem aquele mecanismo de alça longa, alça curta que vocês viram. É o glicocorticoide que vai inibir. Agora, e aqui, ó? Aqui, o que vai secretar aí? É um outro hormônio que é a aldosterona. E quem que controla isso? Geralmente que tem um efeito mais, o efeito maior deles é aquele angiotensina 2. Que depois lá nos rins a gente vai entender de onde vem isso. Mas eu preciso de um estímulo lá no rim. O rim vai ter lá um estímulo para que haja produção dessa substância. Mas eu quero que vocês entendam que aquele eixo hipotálamo hipófise vai ser importante no controle do quê? Do córtex. E quem inibe, quem tem o poder de inibir, são os glicocorticoides. Mas não entendeu, Marcos? Agora aqui atua o ACTH? Aqui atua o ACTH no meio? Não. O que acontece aqui? É um estímulo aqui. Quando que estimula isso daí? Algumas emoções, sistema nervossimpático, a pessoa estressa, alguma emoção, está estimulando aí, tá? Às vezes uma dor pode estimular isso daqui, então é o sistema nervoso que está estimulando isso aqui. Na realidade, a medula da suprarrenal é uma extensão do sistema nervoso, tá? Então funciona como sistema nervoso simpático. Qual que é o mediador químico que vem aqui e estimula essas células secretoras de adrenalina e noradrenalina? Acetilcolina. Aí ele vem aqui e estimula. São aquelas células cromafins, né, que a gente fala, que libera a adrenalina e a noradrenalina. 80% adrenalina, 20% a noradrenalina. Então depende do estímulo também, tá? Tem estímulo emocional, atua mais no hormônio. O estímulo fisiológico talvez estimule um outro hormônio. Mas são esses estímulos que estimulam. Não tem nada a ver mais com o eixo.
Tem nada a ver com hoje. Mas não. Tranquilo, galera? Sim. Depois, pessoal, ó, só para você relembrar também, que você volta aqui para a região vertical, ó, você pega essa porção da cápsula, destacando para vocês a presença dos vasos chegando. Lembra que esses vasos, eles seguem dois caminhos aqui quando a gente pensa na glândula suprarrenal, tá? Eles têm algumas ramificações que vão irrigar justamente a porção da cortical e outras ramificações que acabam penetrando mais aqui na porção da glândula e chegando nessa região próxima da medular, tá? Então, é um padrão de vascularização um pouco diferenciado. Aí, ó, na sequência, você vem para a região medular. O Percy até destacou para vocês o funcionamento dessa região. Agora, vale a pena você relembrar, ó, a presença desses vasos, né? No caso, a parte venosa que você visualiza aqui nessa região medular. E se eu coloco para vocês num momento maior, ó, você vai reparar um monte de células que tem presentes nessa região. Ó. Olha a quantidade de células. Que células são essas? São células que têm afinidade pelo quê? Pelos sais de cromo, não era isso? Chamado de células cromafins, tá? Então, na região medular da glândula suprarrenal, eu tenho a presença de um tipo celular denominado de célula cromafins. Tranquilo? Precisa voltar em alguma estrutura dessa lâmina? Perce mais alguma coisa? Não? Só os vasos, né? Da veia. Isso, a veia central. Ó, vamos até colocar no momento. Essas menor, maiores ó. são as. Olha o tamanho dos vasos, ó. Até se destaca na hora que a gente coloca no menor aumento, tá? Tanto nessa porção, aí lembra, a parte venosa, depois vocês vão ter na parte circulatória. A gente sempre começa com vasos de menores calibres, né? Quando eu penso na parte venosa, que vai desembocando num vaso maior, igual esse aqui que é o que a gente está visualizando. Olha o tamanho desses vasos, ó. Gigantes, tá? Ó. Beleza? Oi? Dá para identificar os dois caminhos que a artéria faz? Não dá para identificar o caminho, mas a parte teórica, tá? De você lembrar na hora que você estiver estudando que você tem uma primeira ramificação mais superficial e um segundo padrão mais profundo. Acredito que até o esquema no livro fica até melhor do que a gente visualizar aqui. Tá bom? Volta, ó. Um aumento menor. E agora a gente vai para a nossa segunda lâmina de hoje, que é a lâmina 46. Tá? Essa lâmina 46 vocês já estudaram nela quando estávamos estudando a parte do sistema digestório. Só que nós vimos lá no digestório a porção que era classificada como exócrina, tá? Desse órgão. Então aqui eu tenho um corte, ó, de pâncreas, eu consigo observar a porção mais corada, ó, tudo isso aqui que eu estou percorrendo com a seta é a porção mais corada que corresponde à porção exócrina. Conforme eu vou observando, ó, as estruturas aqui presentes, de repente, no meio de uma porção exócrina, olha o que eu identifico? Uma região mais clara, tá? Essa região mais clara é a porção endócrina do pâncreas. Ilhas de células, ó, presentes ali nessa região. Vou aumentar um pouquinho para vocês, ó. Conforme eu coloco num aumento maior, vai ficar até mais fácil de você perceber essa diferença. Repara o seguinte, nesse campo ao redor, uma porção mais corada que corresponde à porção exócrina. E no interior, ó, dessa porção exócrina, uma ilha de células, formando a porção endócrina. Se eu aumentar ainda mais, ó, vamos tentar chegar próximo a ela. Você vai reparar o seguinte, que separando a porção endócrina, que é essa da porção exócrina, a gente teria uma delimitação aqui de tecido conjuntivo, tá? Que vai estar circulando, ó, toda essa porção endócrina. Detalhe importante, na hora que você começa a analisar essa parte endócrina, primeira coisa que você repara, olha a presença dessas estruturas avermelhadas aqui, ó, no interior dessa porção. Isso é vaso sanguíneo. Lembra a parte endócrina? A célula produz o conteúdo e joga ali para o vaso sanguíneo. Esse conteúdo que cai no vaso, a gente classificava como um hormônio, tá? Então, por isso que essa porção endócrina produzem os
hormônios. Aí vem a parte teórica em cima da ilhotas, ó. Aqueles tipos celulares principais que eu consigo visualizar aqui dentro. Células alfa, depois células beta, delta e por aí vai, né? Tem um monte de tipo celular que eu consigo identificar. Mas os dois principais, células alfa e beta. Esses você não pode esquecer, né, Berce? Esses dois são os principais para nós. Qual que tem um número maior de células aí? É a beta. E qual que é a função? Produzir insulina. Produzir insulina e qual é o efeito dela? Diminuir a glicemia. O que ela faz na corrente sanguínea? Diminuir a glicemia, né? Porque facilita o transporte da glicose para o interior da célula. E o outro já tem uma função oposta, né? Qual que é o outro? O glucagon. O que é que faz o glucagon na corrente sanguínea? Ele eleva a glicemia. Tem outros hormônios, né? Tem a delta, que é a somatostatina, tem a célula PP, que é o polipeptídeo pancreático, tem a Y, que tem a grelina, e tem outras, né, outras células que atuam aí. Mas as mais importantes seriam a alfa e beta. A delta é até tem um pouquinho. O resto, né? Alguma dúvida, galera? Dá pra identificar as duas ou O certo era para identificar, usar uma técnica mais especial. É difícil. É difícil. Só pelo tamanho da célula aí fica difícil. Aqui é mais Mas a tem parte algumas teórica. outras, né? Uma fica mais na periferia, outra fica mais na região central. Mas o certo era usar uma coloração para pegar os grânulos ali. É mais correto. Tudo bem, pessoal? Então, com isso a gente finaliza essa parte. Agora vai ficar faltando só a tireoide, paratireoide. Agora,